Bom dia, sejam todos mais uma vez bem-vindos à aula desta semana. Hoje começaremos então a falar um pouco sobre os efeitos patrimoniais do casamento e analisaremos o regime econômico do casamento. Os pontos seguintes serão as dívidas dos cônjuges e responsabilidade e garantia das dívidas que serão analisadas ou que serão analisados nas aulas subsequentes. Não saia daí que nós voltamos já já. Já estamos de volta e dentro dos efeitos patrimoniais falaremos então inicialmente sobre o regime econômico do casamento. O nosso Código de Família prevê dois regimes de casamento, que temos a comunhão de adquiridos e a separação de bens. Os efeitos patrimoniais do casamento vão depender do regime de bens convencionado pelo casal. Porém, há determinados efeitos patrimoniais que são os mesmos, qualquer que seja o regime dos bens do casamento. Precisa-se aqui fazer uma distinção entre a administração de bens próprios e a administração de bens comuns. No primeiro caso, na administração de bens próprios, cada cônjuge administra os seus próprios bens. E no segundo, que temos a administração de bens comuns, trata-se de propriedade de ambos, onde a administração dos bens é conjunta, ou seja, administrada pelo casal. A regulamentação jurídica da situação patrimonial dos cônjuges constitui então o regime econômico que vai definir, regular os poderes dos cônjuges quanto à aquisição, disposição e gestão dos bens durante o casamento. O regime apresenta também a responsabilidade das dívidas no que respeita aos cônjuges entre si, como em relação a terceiros. No passado, recaía ao marido o dever de sustentar a mulher. Hoje, o dever de contribuir para as despesas do lar é recíproco. Prevê-se ainda a situação jurídica dos bens, cuja titularidade na pessoa dos cônjuges é anterior ou posterior ao casamento. Analisa-se o poder de administração desses bens por parte dos cônjuges ou do cônjuge, o poder para contrair dívidas durante o casamento, a responsabilidade pelo pagamento dessas mesmas dívidas e outras questões que poderão surgir na constância do casamento. No nosso Código de Família, em relação ao regime de bens, encontraremos então respaldo legal no artigo 49. Vamos dar uma vista de olhos a este artigo 49, que tem como título Regime Econômico. Diz-nos o seguinte: número 1, os nubentes podem contrair casamento, quer segundo o regime de comunhão de adquiridos, quer segundo o regime de separação de bens, nos termos regulamentados na presente lei. Número 2. A opção pelo regime de separação de bens deverá ser feita na declaração inicial e confirmada pelos nubentes no ato de casamento. Número 3. Na falta de declaração, o casamento considera-se celebrado segundo o regime de comunhão de adquiridos. Ou seja, se os nubentes não declararem o tipo de regime que querem, não é? A lei pressupõe que queiram então adotar o regime regra, que é o de comunhão de adquiridos. Existem também aquelas doações feitas para casamento entre casados, não é? Que é regida então pelas normas aplicáveis às doações em geral. Vocês poderão dar uma vista de olhos ao artigo 940 do Código Civil, que fala então sobre as doações no geral. Os nubentes podem contrair casamento, quer segundo o regime de comunhão de adquiridos, quer segundo o regime de separação de bens. Neste caso, os bens comuns correspondem a todos os bens adquiridos por um ou por outro ou por ambos os cônjuges
desde que tenham sido adquiridos na constância do casamento e não estejam excluídos por lei da comunhão por serem próprios, ou seja, a opção por este regime deve ser feita na declaração inicial e confirmada pelos nubentes no ato da celebração. O regime de comunhão de adquiridos implica duas situações: a comunhão de certos bens e a separação de outros bens. Quando falamos da comunhão de certos bens, nos referimos à maior parte dos bens adquiridos depois do casamento, incluindo o produto do trabalho dos cônjuges. Por exemplo, A e B casam-se, não é? Ou casaram-se neste regime, no regime regra. Os salários recebidos por eles durante o casamento constituem patrimônio comum do casal. E o outro aspecto, que é a separação de outros bens, que ficam então como sendo próprios dos cônjuges, ou seja, são bens que já tinham a quando da celebração do casamento, ou bens que lhes surgiram depois do casamento por doação, ou bens adquiridos depois do casamento, mas considerados como bens próprios do casal. Por exemplo, A e B casam-se no regime regra, que é o de comunhão de adquiridos. 2 anos mais tarde, A recebe uma doação de seu pai. Esta doação é um bem próprio de A, ou ainda, A, antes do casamento, já tinha em sua posse uma casa de férias. Neste caso, a casa de férias é considerada um bem próprio de A, porque foi adquirido antes da celebração do casamento. E no primeiro exemplo, não é, em que A recebe uma doação de seu pai, os bens doados não entram no patrimônio do casal. Tratam-se de bens próprios ou pessoais. Os bens comuns e os bens próprios de cada um dos cônjuges no regime de comunhão de adquiridos estão previstos nos artigos 51 e 52 do Código de Família. Vamos ler então o que é que estes artigos têm a nos dizer. Artigo 51 tem como título Patrimônio Comum e o artigo 52 tem como título Bens Próprios. No artigo 51, número 1, diz-nos o seguinte: no regime de comunhão de adquiridos, constituem patrimônio comum dos cônjuges, a linha A, os bens e direitos adquiridos a título oneroso durante a constância do casamento, a linha B, os salários, pensões ou quaisquer outros frutos ou rendimentos regulares recebidos por qualquer dos cônjuges durante o casamento. O número 2, presumem-se comuns os bens dos cônjuges, desde que não se prove que são próprios de cada um deles. O artigo 52 nos explica então quais são os bens próprios, não é? São bens próprios de cada um dos cônjuges, a linha A, os bens móveis e imóveis e os direitos que cada um deles tiver antes do casamento. A linha B, os bens e direitos adquiridos por cada um dos cônjuges durante o casamento a título gratuito e os subrogados no lugar dos bens próprios. A linha C, os direitos de autor, os prêmios e recompensas recebidas resultantes da atividade pessoal de cada um dos cônjuges. A linha D, os bens adquiridos em virtude de direito pessoal de cada um dos cônjuges. A linha E, os bens de uso pessoal e os objetos de trabalho exclusivos de cada um dos
cônjuges. Vamos falar um pouco sobre o regime de separação de bens. É o regime então que se traduz numa autonomia dos bens que cada um dos cônjuges leva para o casamento ou adquire durante o casamento. Neste regime, os cônjuges têm a liberdade de disposição e livre administração dos bens de que lhe é exclusivo dono e proprietário. Não há bens comuns aqui, mas sim bens em compropriedade, bens que ambos os cônjuges sejam comproprietários. Por exemplo, A casa com B, neste regime, que é o regime de separação de bens. Antes do casamento, A tinha uma casa, um carro e várias lojas, e depois do casamento, A comprou um armazém. Neste caso, todos estes bens são ou serão de A. Tanto a casa, como o carro, como as lojas e o armazém que foi comprado na constância do casamento, todos pertencem ou são bens próprios de A. Isto não afasta aqui a possibilidade de um dos cônjuges oferecer ao outro um determinado bem, desde que registre com os dados do seu companheiro para que este seja então o real dono. Ou seja, no regime de separação de bens, tudo que é de um é só de um e tudo que é do outro é só do outro. Não importa se foram adquiridos estes bens na constância do casamento. Caso um cônjuge queira que um determinado patrimônio ou bem pertença ao outro cônjuge, deverá registrá-lo no nome deste para que ele então ou ela possa ser o verdadeiro dono do bem ou do patrimônio. Neste regime, cada um dos cônjuges conserva o domínio e a fruição dos seus bens presentes e futuros, podendo dispor deles então livremente. Porém, em relação aos bens móveis, em caso de dúvida, podem ser considerados como pertencentes em compropriedade a ambos os cônjuges. Vamos olhar então para o artigo 53 do Código de Família, que tem como título Separação de Bens. Número 1. Se o regime de bens adotado pelos nubentes for o de separação, cada um deles conserva o domínio e fruição dos seus bens presentes e futuros, podendo dispor deles livremente com as restrições da presente lei. Número 2. Em caso de dúvida, os bens móveis ter-se-ão como pertencentes em compropriedade de ambos os cônjuges. Convém definirmos aqui então o que é a compropriedade de que tanto falamos. A compropriedade é uma modalidade do direito de propriedade em que há uma pluralidade de titulares do direito sobre a mesma coisa. Por exemplo, em caso de dúvida sobre a posse de um computador ou de um carro, devem estes ser considerados pertencentes a ambos os cônjuges, quando não tivermos a certeza de quem é o verdadeiro dono, porque temos mais do que uma pessoa a reclamar a propriedade ou a titularidade daquele bem, não é? A lei tem em conta, no caso do casal, que pertença então este determinado bem aos dois. Bem, hoje ficamos por aqui. Estivemos a estudar um pouco sobre o regime econômico do casamento, que são dois: a comunhão de adquiridos e separação de bens. Caso exista alguma dúvida, não hesite em enviar-nos um e-mail ou deixar a mesma dúvida nos nossos comentários. Bem, foi um prazer tê-lo do outro lado. Espero tê-lo conosco na próxima semana para mais uma aula, onde tentaremos então falar um pouco sobre as dívidas dos cônjuges e a responsabilidade e garantia das dívidas. Fique bem e até a próxima.